Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, eu peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões, pessoal. Após terminarem de assistir este vídeo, ok? Por que eu peço isso? Para fortalecer o canal e vir novas notificações para vocês. Ok, então. Hoje eu vou falar da história, não é de um santo, não é de uma santa, é de filho de uma santa, tá? Que até eu já fiz um vídeo falando sobre ela, tá? Mas hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o filho dela. Ok? É uma história que um visualizador já faz o quê? Quanto tempo? Eu acho que um mês, ou quase um mês, que ele pediu para contar a história dessa pessoa aí, tá? Gente, Assim, eu vou dar uma pista, pouca gente sabe, tá? Ele era filho de Santa Helena. Pouca gente sabe quem era o filho de Santa Helena. Pouquíssima gente sabe. Tá? Eu vou falar então. É o imperador Constantino, imperador de Roma. Gente, imperador romano, ok? Tá? A história sobre ele. Por quê? Sobre o imperador Constantino, gente. Por quê? Sabe por quê? Ele que parou com as perseguições aos cristãos. Os outros imperadores antes dele mandavam perseguir os cristãos, prender os cristãos e ainda colocar lá no Coliseu como alimento para os leões. Exatamente. Pessoal, exatamente. Ele acabou com isso quando ele se tornou imperador. Tá? Então vamos começar a falar da história dele desde o nascimento dele, para saber, né, melhor dele, né, gente? Eu vou prender o meu cabelo, pessoal, que agora tá começando a fazer calor aqui. Tá? Agora, já era para ter feito calor aqui, né, aqui no Rio Grande do Sul, né? Já era, mas até há pouco tempo aí tava todo mundo de jaqueta, blusão. Vamos ver, né? Como é que vai ser. O verão daqui é muito quente mesmo, 40 e poucos graus. Mas vamos ver agora como é que vai ser o verão. Então vamos lá. Voltando aqui ao conteúdo, Constantino nasceu em Naissos. Naissos hoje é a Sérvia. Ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 272. A infância dele, gente, foi ali entre os quartéis e os acampamentos militares, sempre ele seguindo o pai dele, ok? Que é o Constâncio, gente, pai dele. E a mãe dele é a Helena, no caso a Santa Helena, tá? Mas assim, ele sempre estava nessas viagens, acompanhando o pai e a mãe. A mãe estava sempre junto, o pai dele. Mas a mãe dele, a Helena, não era a legítima esposa do pai dele. Ela era tipo concubina. O que é concubina? Concubina, assim, é uma amante, tá? Uma amante, assim, que lá o homem, né? Ele sustenta tudo. Assim, tem tratamento com ela até como se fosse meio que uma esposa. Mas não é bem uma esposa, é uma amante ali que ele mantém. Tá? Uma amante que ele
tem filhos e tudo mais, e ele mantém ela como se fosse esposa dele, ok, gente? Tá? Ela era plebeia, ela não era assim de um nível alto, tipo, não era da corte lá, nada disso, ela não era de uma família uma família importante, como se falava naquela época, tá? Não, ela não era, ela era de família, ela era da plebe, a Helena. Ok, pessoal? Daí, em 293, a condição da família mudou, tá, gente? Radicalmente, assim. Radicalmente, tá? 5 anos depois de ter sido prefeito do Pretório da Gália pelo Augusto Maximiano, ok? E daí o Constâncio ele foi promovido a César. O Constâncio, que é o pai de Constantino, pelo Maximiano, com a aprovação de Diocleciano, pessoal. É assim, naquela época, para ser o imperador, gente, não era assim simplesmente como depois, com o tempo, tá? Começou a ser. Naquela época ali, o Diocleciano é que ditava as regras, quem poderia ser o imperador, quem não poderia ser, quem é que poderia ser o Augusto. Augusto é um título, gente, naquela época, depois com o tempo que Augusto virou nome, ok, pessoal? Mas para aquela época lá da Roma Antiga, Augusto era um título e tinha para a mulher também, de Augusta. A mãe de Constantino, após o falecimento do pai dele, a Helena, ela teve o título de Augusta, Augusta Rainha, pelo filho dela, tá, gente? A gente vai chegar lá, tá? Aqui é o pai dele, tá? Por enquanto, tá? E o Diocleciano que ditava as regras, tá? Gente, ele que falava quem podia ter tal cargo, quem não podia, assim por diante. Olha, se eu não me engano, o Diocleciano, ele que decidia se poderia, tipo, os cristãos, no caso, serem largados lá para os leões, assim diante, decapitados, e assim vai indo, sabe? Se eu não me engano, até nisso aí o Diocleciano ele mandava. Ele que mandava, tá, gente? Era com ele, ok? Daí, nesse momento aqui de 293, que mudou tudo ali na família, o Constantino não pôde acompanhar mais o pai dele. Ok, pessoal? Daí o Diocleciano, o que ele fez? Ele pegou Constantino, tá? E cuidou de Constantino, assim, tá? O Constantino, ele recebeu uma educação bem estruturada, tá, pessoal? De acordo com a sua nova condição de filho de um César. Ok, gente? Ele teria que estar no mesmo nível do pai dele, Constâncio. Daí o Diocleciano que se encarregou disso. Ok, pessoal? E o Constantino teve a formação militar. Naquela época, boa parte deles ali na Roma Antiga, eles tinham formação militar. Ok, pessoal? Ele e o Constantino foi o pai dele também,
teve formação militar, tá? Naquela época era assim, tá? E daí, em 297, o Constantino acompanhou Diocleciano contra um usurpador que era o Domício Domiciano, que se proclamava Augusto no Egito Antigo. No caso, mas como assim, se ele não era egípcio? Eles já estavam meio que dominando o Egito, tá, gente? Já nessa época aí do pai do Constantino. Ok, pessoal? Já estava o Egito meio que dominado por eles lá. Então se proclamou esse Domício Domiciano Augusto. Lá tá, gente. E em 305, Constâncio teve que aceitar o Flávio Valério Severo como Augusto do Oriente. Okay? Tinha parte do Oriente da Itália e Oriente e Ocidente ali na Itália, tá? Isso aí tem que estudar bem essa geografia, né, gente, aqui. Eu vou falar o que eu tô vendo aqui, tá? Como Augusto do Oriente e como autoridade máxima do Império. O Constâncio teve que aceitar o tal do Flávio, mesmo contra a vontade dele. Ok, pessoal? Assim, essa história que eu tô falando, assim, ela não é muito diferente de muitas outras histórias que se falava de outros imperadores. Ok, pessoal? Tem assassinato, tudo isso aí, tá? Vamos lá, tá? E o Constantino não pôde ir com o pai dele daí, regressar com o pai dele, mas tinha que ficar com o tal de Galério para Nicomédia, tá, gente? E daí o Galério tava com más intenções, assim, tipo, Galério, ele pretendia ter um refém que garantisse a lealdade de Constâncio. Quem é que ele quis como refém? O Constantino, que é o filho de Constâncio. Tá? Daí o Constâncio, se ele quisesse aprontar alguma para Galério, não teria como, porque o Constantino seria refém de Galério. Roma antiga, né, gente? As más intenções sempre tomam conta, né, na Roma antiga. Né? Olha só, Constantino como refém, mas não adiantou. Constantino conseguiu fugir de Galério e chegou até a Bretanha, onde estava o pai dele, tá? Acompanhou e conseguiu acompanhar o pai dele nessa campanha ali na Bretanha ali contra os Pictos e de ter assim a chance de fechar os olhos do pai dele na morte, tá? No caso, o pai dele lá em 306 morre, tá, gente? Ele morre, tá? E o Constantino tá com ele. Graças a ele fugir lá do Galério, senão ele não estaria, com certeza. Ok, gente? Daí, o pai dele, o Constâncio, ele morreu em York. York é na Inglaterra. Ok, pessoal? No dia 25 de julho de 306. Daí, em seguida, após a morte do pai de Constantino, o Constantino foi proclamado
pelas tropas de Augusto. Ele ganhou o cargo de Augusto, o título, no caso, Augusto, o Constantino, tá? Agora vamos chegar aqui ao fim das perseguições. Teve aqui uma batalha que o Constantino e o Maxêncio, eles se enfrentaram em 312 na Ponte Milvio, que é no Rio Tibre, tá? O dia 28 de outubro de 312, que foi essa batalha aí, na Ponte Milvio, que era no Rio Tibre, tá, pessoal? A norte de Roma, que foi construída pelo Maxêncio, tá, gente? Para atacar as tropas inimigas, as tropas de Constantino, na verdade. No fim, quem é que ganhou a batalha? Foi o Constantino. Constantino ganhou a batalha. Maxêncio, né, ele perdeu, óbvio. Tá? E daí que vem a história que o Constantino teve uma visão, tá? Que assim, ele teve uma visão da cruz no céu, que ao mesmo tempo ele ouviu uma voz dizendo bem assim: com este sinal vencerás. E assim foi, ele ganhou. Ok, pessoal? Até eu tenho aqui a imagem da cruz de Constantino, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Foi a imagem que eu consegui dele. Eu até acho legal, tá? Tem várias imagens, tá? Diz que isso aqui é cruz, não sei. Mas vamos lá. Tá? Cruz de Constantino, tá, gente? Ó. Vocês conseguem ver? Parece que tem um P aqui. Isso aqui parece um X, né? Para mim é P e X. Ok, pessoal? Aqui parece a letra A. De quê? De alfa, é a letra alfa. Alfa e ômega. O que significa alfa e ômega? Alfa, assim, ele tem alfa e ômega, tem dois significados. Eu vou primeiro falar um, depois o outro. Alfa, início, ômega, fim. Ou o seguinte, alfa, energia masculina e ômega, energia feminina. Tá? Gente, é isso aí. Tá? É bem assim a imagem. Tá? É isso que ele viu. Tá, gente? E daí ele, né, pelo que eu sei da história, ele mandou desenhar essa imagem nas bandeiras, depois de ter ganho essa batalha. Tá? Aí. Ele botou a bandeira, levou a sério o que ele viu e venceu, gente. Daí, a partir daí, pessoal, essa imagem tornou-se o símbolo do Império Romano cristão. Ok, pessoal? Foi aí que Constantino, pessoal, ele
após ter ganho essa batalha, ele veio e disse, olha, vamos parar com as perseguições aos cristãos. Ele falou, tá? E ficou essa imagem como símbolo do Império Romano Cristão. Gente, Maxêncio ele morreu afogado no Tibre, ok, pessoal, e foi decapitado. Ok, o Constantino fez a entrada dele em Roma com a cabeça do Maxêncio. Bem romano, né? É assim, Roma antiga é isso. E daí, depois de anos de batalhas, o Constantino, tá? Se bem que ele se tornou Augusto do setor ocidental do Império. Ok? E o oriental, na época dele, que ele era do ocidental, gente, quem foi Augusto foi o Licínio. Que daí o Constantino ele teve uma aliança. Ok? E Licínio também tinha, naquela época, gente, assim, os homens, ainda mais soldados, até homens que não eram soldados, eles volta e meia tinham que ir para as batalhas. Isso aí era normal, tá, gente? Normal, naquela época, sim, quase todos os homens. Quase todos, tá? E o Licínio era um que também ele tinha batalhas também a fazer. Ok, gente? Assim, e assim, a história de Constantino aqui, gente, mostra muito assim, as pessoas, eles ali, os homens ali, que estavam querendo ser imperador de Roma, assim, era uma competição desenfreada, que eles chegavam ao ponto um matar o outro, tá? E a história de Constantino não é diferente, gente, tá? Aqui o Licínio, ele foi numa batalha, tá? De Diziralum, tá? Que eu nem sei onde, aqui não diz que é. Para pegar o último dos pretendentes ao trono, que é o Maximiano Daia, também, que era outro que estava querendo ser imperador, sabe? Era muita competição. Só que é o seguinte, eles faziam isso, gente, mas quem mandava mesmo era o Diocleciano, ele que decidia. Já pensou aqui, sobra só um. Mas se o Diocleciano dá louca dele escolher uma outra pessoa que não tem nada a ver, tinha que aceitar. Era bem assim, o Diocleciano que mandava em tudo. Ok, pessoal? Daí, né, a guerra civil ali entre eles acabou após, né, ali a divisão do império em duas metades e dois vencedores. Quem eram os dois vencedores? Constantino e Licínio. Ok, pessoal? Daí o que aconteceu? Sobraram os dois para o trono. Ok, pessoal? Vamos mais adiante. É interessante essa história aqui. É Roma antiga. Né? Daí, após isso, né,
eles, tanto Constantino como Licínio, assim, eles continuaram sendo colegas e amigos, continuaram com a aliança deles já de tempo, até daí para selar essa aliança, o Licínio se casou com a irmã de Constantino, que é a Flávia Júlia Constância, tá? Para a aliança ficar mais duradoura. Mas isso aí, chegou uma hora ali que, tá? Por mais que ele se casou com a irmã do Constantino, chegou uma época que mudou, né? Tudo ali. Em 313, Constantino se reuniu com Licínio em Milão, né, para ali conversarem, terem um acordo sobre a distribuição do império. Ok, pessoal, eu estava indo nessa. E qual foi o assunto? Foi de natureza religiosa. Questão religiosa. Ok, gente? Foi questão religiosa ali. Que foi traduzido no Edito de Milão. Aí foi decretada, nesse Edito de Milão, gente, a liberdade religiosa nos territórios imperiais, tanto ocidentais como orientais. E também a instituição, a igreja e todas as propriedades e bens que lhe tinham sido confiscados durante as perseguições. Tá? Pelos imperadores anteriores, tá? Eu vou traduzir aqui que vocês não estão entendendo direito. É assim: além da liberdade religiosa, tanto na parte ocidental como na oriental ali do império, teve também a restituição da igreja e de todas as propriedades e bens que os imperadores de antes confiscaram dos cristãos, né? Que tinha cristãos com bens também, não era só cristão que lá que a renda era bem pequena, cristão rico, vamos dizer assim também. Então eles confiscavam, além de condenar à morte, confiscavam os bens, os imperadores de antes. Além de não ter a liberdade, né, de expressão, tinha mais isso também, tá? E daí foi ali tipo, foi a igreja ali foi ressarcida, né? Daí foi devolvido tudo aquilo que os imperadores de antes confiscaram. Entendeu? Tá? Muita gente aí, a igreja católica, né? Até hoje tem uma má fama, né? Sim. Fama de séculos atrás até, né, gente? De confiscar os fiéis. Só que é o seguinte, antes da igreja fazer isso, os imperadores romanos fizeram com a igreja, tá, gente? Olha aí o detalhe, tá? Antes do cristianismo tá dominando ali, que o cristianismo assim não tinha direito nenhum, os cristãos não tinham direito a nada, nem a vida, nada, tá? Os pagãos faziam o que bem entendiam com os cristãos.
torturavam, matavam, faziam o que bem entendiam, gente, tá? Depois que, óbvio, o cristianismo teve ali violência, quando estava lá no topo, né? Ok, pessoal? Então, assim, vai ver o cristianismo, o paganismo, vai ver tudo aqui na história em si. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Se ver bem a história, ninguém é santo na história. Ok, gente? Tem pessoas assim, mas independente de religião, tá? É da pessoa, não tem santo, tá? Os pagãos também, quantos cristãos eles decapitaram? Antes do cristianismo, tá lá no topo, bem antes. Então, fico falando do cristianismo, que tudo, mas olha o paganismo, os pagãos que fizeram. Ah, pode parar, tá? Tá, vamos lá então. Então é isso, é o fim das perseguições aos cristãos, liberdade religiosa, restituição da igreja e dos bens confiscados. Ok, gente? Mas assim, esse documento, Edito de Milão, ele não estabeleceu que o cristianismo seria a religião oficial do Império. Não chegou a esse ponto. Tem uma história que diz aí, até foi história, eu tenho um vídeo que eu falo da mãe de Constantino, que até fala essa história, religião oficial do Império. Não, não chegou. Gente, não chegou a esse, assim, né? Constantino, ele deu todos os direitos aos cristãos, deles ter a liberdade deles de praticar a crença deles, assim, restituiu a igreja, ok, pessoal? Tudo. Quem quisesse ser cristão que fosse, direitos iguais, ok, gente? Ele fez isso. Mas no documento não está que o cristianismo seria religião oficial do Império. Isso aí não. Ok, pessoal? Assim, que eu vou falar para vocês, o Constantino, gente, ele chegou a se batizar. Só que é o seguinte, ele demorou muito tempo para se batizar de fato. Ele começou a se batizar lá perto da morte dele, perto que ele estava já para desencarnar. Ok, pessoal? Assim, durante toda a vida dele, na verdade, ele foi pagão. Ele não abriu mão do paganismo, ok? Ele deu os direitos aos cristãos, tudo e tal, mas ele não deixou de ser pagão. Ele não abriu mão do paganismo, de jeito nenhum, tá? Ele apoiou os cristãos, a igreja, tudo. Quem aqui em seguida se batizou, se tornou cristão, em seguida que ele ganhou a batalha contra o Maxêncio, foi a mãe dele, a Helena, que no caso é a Santa Helena. E a mãe dele acompanhou muitas construções de igrejas que o Constantino ele liberou que construísse igrejas em várias cidades, países e assim por diante. E a mãe dele acompanhou até o fim da vida dela. Ela só parou de acompanhar as construções quando chegou a hora que ela viu que ela estava muito fraca, a idade estava pegando, daí ela decidiu ficar com o Constantino, o filho dela. Ok, pessoal? Ela acompanhava sempre, viajava sempre, tá? Tudo, né? Ali, ela estava sempre, tipo, fiscalizando, tá? E ela se tornou cristã, ela se batizou em seguida. Ok, gente? Ela sim, ela foi cristã mesmo. Ela abriu mão do paganismo, a Santa Helena, que é a mãe de Constantino. Desculpa aqui que teve algo na minha garganta que me atrapalhou, tá, gente? E o Constantino, ele era muito apegado à mãe dele, gente. Vocês não imaginam. Tá? Muito apegado. Ele ficou assim muito triste que o pai e a mãe dele se separaram.
em 293, que o pai dele subiu de cargo, e o pai dele, em 293, nesse ano ele se casou com Teodora. Óbvio que não é eu, né? Meu nome é Teodora, mas não sou eu não, tá, gente? Tô brincando. Se casou com Teodora, que era enteada de Maximiano. Por quê? Para fortalecer a sua posição como imperador, o Constâncio, tá? O pai dele, no caso. Que o pai dele chegou a ser imperador antes, né, dele ali. O Constâncio Cloro chegou a ser imperador antes de Constantino, o seu filho. Ele teve que se casar com a Teodora para garantir, né, para ficar seguro a posição dele como imperador, gente. Daí ele teve que largar da Helena, a mãe de Constantino, e o Constantino teve que ficar com o Diocleciano. O Diocleciano que cuidou ali dos estudos de Constantino, deu educação militar, tudo ali. Ok? Tipo, o Diocleciano meio que fez o papel de segundo pai dele, sim, vamos dizer assim. Ok, gente? Daí quando Constantino, ele, após ganhar, né, a batalha contra o Maxêncio, tudo ali, e chegar até ser imperador, ele chama a mãe dele. Que assim, em 293, além de ele não ficar mais com o pai dele, ele não ficou com a mãe dele também. Ficou com o Diocleciano que ficou direto com ele, né? Que deu formação para ele, tudo, né? Preparou ele para ele, de repente, até ser imperador, acho eu, pessoal, né? Tá? E daí que ele deu o título de Augusta Rainha para a mãe dele, né? E como ele tinha ali uma aliança grande com a igreja, ali com os cristãos ali, ele se esforçou muito ali, que a mãe dele fosse considerada como legítima esposa do pai dele, Constance Cloro. Ok, pessoal? Daí. E ele conseguiu. Pelo que se sabe, ele conseguiu isso aí. A mãe dele foi legitimada. A igreja deu um jeitinho. Sabe por que a igreja deu um jeito, gente? Isso aqui tudo é troca de favores, vamos dizer, uma troca de moeda. Que o Constantino restituiu a igreja. Então a igreja não é bem assim não, a gente faz isso por ti, já que tu nos ajudou, tudo, deu, fez com que a gente tivesse os mesmos direitos que os pagãos, a gente dá essa força para ti. E ela foi, ele conseguiu, com certeza. É tudo troca de favores. Roma antiga, pessoal, Roma antiga. Entenderam? Tá, e aí, a partir daí que a mãe dele começou a viajar junto com o pessoal que construiu várias igrejas em volta, a mãe dele, tá? E a mãe dele, assim, foi bem, assim, companheira, participativa nesses trabalhos, assim. Olha, a mãe dele, gente, ela, assim, ela tem mais influência no caso, assim, do que as esposas do Constantino. Tipo, a Minervina, que foi a primeira esposa dele, pouca coisa se sabe da Minervina. A única coisa
assim que se sabe assim que ela teve um filho com Constantino chamado Crispo, que é o filho mais velho dele. E a Fausta também, se sabe pouca coisa também dela. O que se sabe da Fausta, que Constantino se casou com ela em 307 para garantir o apoio do seu pai Maximiano. Olha só, o pai dele, o Constâncio Cloro, se casou com Teodora, que era enteada de Maximiano, e o Constantino com a filha de Maximiano, a mesma pessoa essa aí, tá? Para garantir o seu trono. Ele fez a mesma coisa que o pai dele. Ok, pessoal? É tudo interesse, tudo interesse. Não é porque o Constantino ele deu direitos aos cristãos que ele era santo. Santo ele não era, ele era imperador lá de Roma. Tá? A única diferença é que ele deu os direitos aos cristãos, coisa que outros imperadores jamais iam fazer. De jeito nenhum. Nem pensar, tá? Gente. Daí, a pessoa. Que essa Fausta, né? Ela é mãe do filho mais novo de Constantino, do segundo filho dele, que é o Constantino II, que também chegou a ser imperador após de Constantino. Esse filho dele, pessoal. E assim, daí tinha a tal de diarquia. Quer dizer o quê? Constituída por Constantino Licínio. Tá? Mas isso aí não era uma coisa muito sólida. Depois eles assim, com o tempo, o Constantino e o Licínio já tava assim, eles já não eram tão amigos assim. Cada um estava pensando em si, gente. Pensando assim, qual de nós dois vai ser o imperador mesmo? Ok? Óbvio que cada um estava pensando em si. Eu tenho que ser o imperador. Não, eu tenho que ser. Começou essa competição aí. Ok, pessoal? Daí. Tá? Aí. Tá, gente? Começou os dois ali. Tá? Eles fizeram que um documento aqui, gente, que é a Paz de Zérdica, tá? Que é Zérdica, atual Sofia em Bulgária, assinado em 317 pelos dois, tanto Constantino como Licínio. Paz de Zérdica. Só que assim, foi assinado em 317 e foi mantida até 324. Até 7 anos, pessoal. Até que é muito tempo para aquela época, né? Para eles respeitarem isso, tá? Daí, após esses 7 anos, eles começaram novamente a se hostilizarem. Tipo, um querer o trono, um e outro. Aquela competição e tudo mais. Os dois entraram em guerra, Constantino e Licílio, por causa do trono. Óbvio que Constantino derrotou Licínio nas batalhas de Adrianópolis e Crisópolis. Ok, pessoal? Uhum.
Licínio fugiu, mas acabou sendo preso na Nicomédia e exilado para Salônica. Um ano depois dele ter sido exilado, ele foi executado por ordem de Constantino. O Licínio, gente, foi executado por ordem de Constantino. E daí, né, óbvio, Constantino ficou definitivamente. Ok, pessoal? Daí tem outra história aqui. Em 326, o seu filho Crispo e a esposa dele, Fausta, tá, foram também executados. Não se sabe bem o porquê. Tem rumores que se diz que os dois tiveram uma relação, não sei que tipo, se foi relação mesmo, estamos entendendo? Pode ser até. Ou estava havendo uma conspiração. Bem. A gente, Roma Antiga, pessoal, Roma Antiga. E daí vem a inauguração de Constantinopla em 11 de maio de 330, que foi inaugurada e batizada com o nome dele, mas chamado Constantinopla. Tá? Quem foi o fundador? Constantino, é óbvio, tá, gente? Daí, pessoal, ok? Tá? Houve mudanças políticas também, tá? O Constantino ele reformou o sistema monetário e reorganizou o exército com o objetivo de tornar mais operacional perante as incursões dos povos bárbaros. Tá? Ele mudou muita coisa, gente, após ele ter sido imperador. Ele mudou muita coisa, gente. Muito aqui, leis, tudo. Tá? Uma coisa aqui que ele conseguiu aqui, tá? Aqui. Como ele contou com a ajuda ali da igreja do bispo Eusébio, tá? O bispo Eusébio ajudou muito ele. Ok, pessoal? Ele ajudou o bispo Eusébio, já para começo de daí, o bispo Eusébio devia favores para ele, com certeza. Tá, gente? Que nenhum outro imperador antes ia fazer o que o Constantino fez, tá? Daí, o seguinte, quem decidia quem ia ser o próximo imperador era o Diocleciano, ok? Mas daí, com o Eusébio de Nicomédia, gente, mudou daí, tá? Assim, ali na igreja, assim, o próximo ali a fazer parte do trono ali, seria filho ou um parente mais próximo. Tá? Daí, tá, gente? Daí o Diocleciano perdeu esse poder dele. A igreja tirou essa autoridade que ele tinha, esse poder aí que ele tinha de escolher. A igreja botou assim, olha, a partir de agora tu
não tem mais poder de escolher quem é que vai estar no próximo trono. Vai ser o Constantino II, o próximo imperador. Mudou agora. Se não é o filho, é algum outro parente mais próximo, o sobrinho, seja o que for, dependendo. Tá? Daí que o Constantino II, após o Constantino falecer, ele se tornou imperador. Que a igreja pôs essa lei, que antes não era bem assim, gente, era o Diocleciano que decidia, mas a igreja tirou o direito. E óbvio que o Constantino aceitou isso, que daí o filho dele, o Constantino II, seria o próximo imperador. Óbvio, sabendo que o filho dele seria, ele vai aceitar, é óbvio, qualquer um aceitaria, né? Isso é normal, coisas de pai, tá? Óbvio, tá, gente? E Diocleciano perdeu esse poder dele, acabou, mudou as coisas, tá? Mudaram. Por mais que assim o cristianismo ele não foi na época ter a religião oficial do Império Romano ali, tá? Mesmo assim a igreja já estava tendo posse, tá? Aos poucos foi aumentando, gente, ok? Tá? Daí que diz aí, daí muita gente acha que o Constantino em seguida se tornou cristão e tal. Não, gente, ele sempre foi pagão, sempre, tá? Qual era o deus dele? Não era o deus cristão. Nosso Deus, né, no caso, assim, o Deus único e tal, aquela coisa, né? O Deus dele, gente, era o Deus do Sol, tá? Gente, ali até aqui, eu tenho a história que fala. Daí o que aconteceu? O Constantino fez umas mudanças até de dia ali. Antes, se eu não me engano, antes do cristianismo dele, da liberdade do cristianismo ali, da igreja, mandar e tudo, tá, gente? Ele proclamou não, desculpa que eu estou me atrapalhando, antes da igreja, do cristianismo ter os mesmos direitos que o paganismo, se eu não me engano, sábado, que era o dia de descanso, algo assim, tá? Mas daí, depois que o cristianismo estava no mesmo patamar ali do paganismo e já estava começando a ter poder, aos pouquinhos, o cristianismo, gente. Daí, o imperador Constantino, ele proclamou o domingo como dia de descanso. Para quê? Como assim, domingo, gente, em inglês, na língua germânica, é dia do sol, ok, pessoal? Por que isso? Porque o Constantino, ele acreditava no Deus Sol. Qual Deus que era esse Deus Sol dele? Pelo que eu saiba, era o Deus Febo. Muita gente nunca ouviu falar, né? Febo, o nome desse Deus. Tá, gente? Daí, domingo, né, ali. E ele sabia que domingo, em língua germânica, era dia do sol. Então, foi oficializado domingo, esse dia da semana, como dia de descanso. No dia 7 de março de 321, tá, gente? Eu ia falar besteira aqui. Desculpa, gente. É 7 de março de 321,
que foi proclamado o dia do descanso, domingo. Ok, pessoal? Porque, assim, ali o cristianismo teria que ser um pouco diferente do judaísmo, né? No judaísmo é o Shabat, que no caso é o sábado. Ok, gente? Daí ele mudou para domingo, tá diferente ali. E que é o dia do sol. Ele pensou um pouco nele, no caso, assim, que ele acreditava muito no Deus Sol, que é o Deus Febo. Botou domingo daí. Colocou domingo como dia do descanso. Tá aí até hoje, né? É considerado o dia do descanso. Tá, gente? Daí, que é Sol Invictus, o nome. Deus Sol, Sol Invictus. Tá, gente? Mas eu já ouvi falar que o nome desse Deus aí, que ele acreditava muito, era o Deus Febo, se eu não me engano é. Tá, gente? Tá, Deus Invictus, o nome desse Deus aí. Mas também tem rumores que é Deus Febo. Tá, gente? E aí, foi isso, tá? Ele foi batizado no seu leito de morte. Ok, gente? Ele estava em comédia quando ele estava muito doente, tá, pessoal? Muito doente. E pediu ao bispo Eusébio daí que batizasse ele, porque ele sabia que não tinha muito tempo de vida já a essa altura, tá? Ele faleceu no dia 22 de maio de 337. Foi sepultado na igreja dos Santos Apóstolos que ele mandou construir em Constantinopla. Ok, pessoal? Tá? Eu vou mostrar a imagem da mãe de Constantino, a Santa Helena, ela é santa, mãe dele. Tá? Ela é muito bonita, essa santa. Ela tem assim um visual de rainha, de nobre, a mãe dele. Ela é muito bonita, tá? A imagem dela é linda. É linda, 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 linda. Essa santa aqui. Olha, se ela foi assim como tá na imagem, ela devia ser uma mulher muito bonita. Ok, gente? Que a imagem que a gente vê, né, nos santos não quer dizer que eles foram daquele jeito ali. Tá? Olha aqui. A mãe dele, Santa Helena, segurando uma cruz. Ok, pessoal? Ela é muito linda. Até eu tenho um vídeo que fala na Santa Helena. Ok, gente? Só que ali no vídeo houve um erro ali que eu falei, foi oficializado, principal a religião lá no Império Romano. Não, ele não foi assim oficializado. Mas mesmo assim, gente, o cristianismo, a partir da hora que o Constantino deu direitos iguais e tudo, mudou o dia do descanso ali no calendário, tá? Assim, as únicas pessoas que podiam trabalhar no domingo, no caso, eram as pessoas do plantio, tá? As pessoas que dependem da plantação ali, tá? Do vinhedo, que assim, daí essas pessoas dependem muito do clima, né? Se vai estar bom ou não, então não tem um dia certo para descanso daí, tá? Mas fora essas pessoas, todos os outros cidadãos ali tinham direito ao domingo. Ok, gente? Tá? E assim, uma coisa que eu vou falar, ainda bem que eu não me esqueci de falar. Tem gente que tem dúvida se o Constantino foi o fundador da Igreja Católica. Não foi, gente. Pelo que se sabe, o catolicismo existe antes dele até. Antes do Constantino dar os mesmos direitos. Tá? Ele não foi fundador
do catolicismo. Não foi, se batizou perto da sua morte ali, tá? Ele foi toda a vida pagão, e ele sempre foi assim, vamos dizer, devoto, né? Por mais que é paganismo, tá? Não deixa de ser devoto do Deus Sol, que é o Sol Invictus, gente. O Sol Invictus, ele acreditava muito no Sol Invictus, tá? Até o fim da vida dele. Daí, quando ele viu que ele não tinha mais tempo de vida, ele pediu pro bispo Eusébio batizar ele. Não demorou muito, ele faleceu daí alguns dias depois. Daí, tá, gente? Quem se tornou cristã em seguida que ele ganhou lá a batalha dele, graças a aquela imagem na cruz dele, tudo que ele teve, aquela visão, foi a mãe dele, a Santa Helena. Tá? Ela se batizou em seguidinha. Em seguidinha, ela acompanhou as construções das igrejas e tudo. Tá? E outra coisa que o Constantino, ele... Lá na Roma Antiga, lá... A Grécia Antiga também era assim, tá? Mas Roma Antiga era mais, né? Assim, a questão de orgia, tudo isso aí. Tipo, casas de prostituição lá, Império Romano, tinha os montes. Tinha os montes, assim, os montes mesmo. Daí, após o Constantino, ele dar os mesmos direitos ao cristianismo, Constantino parece, pelo que eu saiba, ele meio que... Ele ou a igreja, de repente, tá? Que teve casas que fecharam lá. Continua tendo casas, né, gente? Não vai fechar tudo também, né? Mas teve uma mudança até nisso aí. Ok, pessoal? Né? Tá? Assim, ele não é fundador do catolicismo, tá? Eu já adianto, já falei, tá? Eu até repito, não é fundador do catolicismo. Tá? Ele sempre foi pagão. Por mais que ele deu os meus direitos e tudo, sempre foi pagão, só se batizou quando ele estava para falecer. Ok, gente? Quem foi cristã em seguida, cristã mesmo de verdade, tanto que acompanhou as construções da igreja, foi a mãe dele, a Helena. Tá, pessoal? E assim foi indo, o cristianismo foi crescendo e muita coisa foi mudando. Ok, gente? Então, assim, eu fiz essa história do imperador Constantino porque um visualizador, ele pediu, já fazia um mês já que ele tinha pedido, já era para mim ter feito esse vídeo, ó, já há semanas atrás, mas não teve como, tá? Aconteceram alguns imprevistos aí que eu tive que resolver, ok, pessoal? Então, assim, a história dele é muito comprida, tem muita história, tá, gente? Então, assim, foi difícil porque eu tive uns compromissos a cumprir, daí não estava dando para mim estar, né, me organizando para fazer esse vídeo, gente. Daí, mas ainda bem que eu consegui agora, tá? Assim, então eu peço a vocês aí, se querem que eu faça outros vídeos sobre outros personagens, santo, orixá, Deus, deusa, seja o que for, pedem para mim, tá? Pedem. E o Constantino, o imperador Constantino foi um visualizador que me pediu, tá? Ainda bem que eu consegui, tomara que ele esteja olhando o vídeo,
e gostado. Ok? Espero, tá? Assim, peçam, tá? Ele pediu e teve uma visualizadora que pediu 2 histórias que eu já contei de outros personagens aí que é do espiritismo, tá, gente? Me pede que daí eu dou um jeito de fazer o vídeo. Pode demorar um pouco, como demorou esse, demorou um mês, porque o pessoal quer muita história para ver. E aconteceu algumas aí uns imprevistos, que é normal, imprevisto, volta e meia acontece na vida da gente, né? A questão é resolvê-los, tá? Mas ainda bem que eu consigo fazer o vídeo, tá, gente? É isso. Querem pedir, pedem, tá? Para mim fazer vídeo, seja de quem for, todos, sobre o que, tá? Que eu dou um jeito, ok, pessoal? Então é isso, muito obrigado por assistir o meu canal. Fique com Deus, tudo de bom, um beijo enorme. Tchau. Ai, ai.